Exupéry, ele começa a... Para quem quiser anotar o tema que a gente vai trabalhar agora é: quando o mistério é grande demais, a gente não ousa desobedecer. São todas frases do livro, tá? Ele começa o livro com uma certa angústia, né? Primeiro, ele vai expressar uma experiência de infância em que ele, lendo um livro sobre o reino animal, ele viu uma jiboia enlaçando um animal, comendo aquele animal e dormindo alguns meses para digerir aquele animal. Na verdade, a primeira experiência que nós devemos ter da criança é a experiência do assombro. Não é do assombro de você ficar assombrado com, né, porque está vendo alguma coisa ruim ou porque está com medo. Não. Do assombro de se maravilhar com as coisas. Pode perceber que nós vamos perdendo essa experiência, né? Ontem eu fiquei muito feliz porque eu ganhei um chocolate do Pequeno Príncipe, né? O David me deu de presente de chocolate que tinha 11 estrelinhas, cheirinho. Só que quando eu comi o chocolate eu te dou um pedaço, né? Ele me cativou ontem, né? Mais ainda, né? Eu fiquei muito feliz. Agora, se eu fosse criança, se eu fosse assim, eu tivesse no espírito de criança, na hora que eu tivesse visto chocolate, eu disse: e tem estrelinha, né? É claro que eu não vou ter esse tipo de atitude hoje, porque, né, parecia que a minha idade mental não era compatível à minha idade cronológica. Nós não vamos assim viver a situação do assombro de ficar, né, se a cadeira da capela, né? Santíssimo, a gente não vai mais fazer isso. Mas a experiência de assombro que nós devemos ter, que deve ser muito mais interna, que deve ser muito mais interior, é de nunca deixar que as coisas se tornem banais. De nunca deixar que as coisas se tornem... Como é que a gente pode dizer uma outra palavra para o banal? Se tornem... ordinárias. Porque, de fato, a nossa experiência, o valor que nós precisamos dar ao sagrado, o valor que nós devemos dar ao irmão, o valor que nós devemos dar, tudo que Deus nos dá, deve gerar em nós um assombro interior. E o Exupéry, ele vai dizer, vai começar a nos falar de uma experiência de assombro que ele tinha. Porque era muito engraçado como é que uma jiboia, e aí no livro ele fala de uma cobra também, né, que encontra o Pequeno Príncipe, como é que uma jiboia consegue engolir um animal maior do que ele, do que ela mesma, e dormir vários dias. E aí ele vai e desenha uma jiboia engolindo um elefante, né, no imaginário dele. Qual é e aí nós identificamos qual é a situação de frustração do narrador. Quando ele mostra o desenho do seu assombro para as pessoas, todo mundo pensa que a jiboia que engoliu um elefante é o quê? É um chapéu. Poxa, isso é a pior decepção, a maior decepção que ele teve. Ninguém compreendia, ele era um incompreendido. E as pessoas incentivavam o Exupéry, né, no caso o narrador, incentivavam o narrador a mudar de profissão. Ele foi desencorajado. Porque quando ele dizia, quando ele dizia que era... Pronto, ó. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tudo bem, filha. Ela leu o livro, né? Ela está na época do assombro, assim, né? Está nesse ainda. Nós vamos viver o interior, né? Assombro mais interior. Então ele foi desencorajado e começou a se colocar mais com as pessoas grandes, como ele dizia, né? Com as pessoas grandes, com as pessoas letradas, e foi perdendo a sua essência de criança. Ele podia ter sido desenvolvido bem os dons artísticos e ser um grande pintor. Mas ele vai expressar no livro também que, ainda sendo desencorajado, ele não vai perder de um todo. Porque sendo um aviador, mesmo sendo uma profissão para adultos, ele conseguia ainda manter escondidinho lá o seu assombro de criança, de conhecer o mundo, de viajar.
E o que é interessante é que esse narrador, né, o personagem, o principal Pequeno Príncipe, né, ele vai sobrevoar um deserto. Vocês vão lembrar disso, né? Qual era o deserto? Era o Saara, né? Sobrevoando o deserto do Saara, vai dar uma pane no avião e ele vai chegar e ele vai ter que fazer um pouso forçado, com pouca água para poucos dias, no meio do nada, no meio do deserto, e lá vai ser o local onde ele vai encontrar o Pequeno Príncipe. E o que é engraçado, gente, que é exatamente quando nós fazemos a experiência da aridez, da solidão, de deserto, é que a gente consegue encontrar, de silêncio, que é um deserto que ninguém fala, né? Você não encontra pessoas falando, é quando de fato você consegue encontrar respostas. É quando de fato você se coloca em crise e a crise nos faz crescer. É exatamente nesse momento da vida em que nós precisamos aproveitar até mesmo um tempo de sofrimento, um tempo de aridez, um tempo onde nós achamos que não existe fertilidade nenhuma. É esse tempo que Deus prepara para o crescimento pessoal, para o crescimento espiritual. E o que é mais interessante, gente, que o Pequeno Príncipe é toda a criança que o narrador havia perdido. Ele se reencontra. Encontra-se consigo mesmo. Encontra-se consigo mesmo. Suicidou-se a si mesmo. Né? Ele se encontra no deserto. O Pequeno Príncipe é o quê? É o bruto. Né? É a essência maior. Quando nós fazemos dentro da nossa experiência de Deus, experiência de sofrimento, experiência de secura, você está sedento de água, precisando, é quando realmente você vai naquilo que é mais essencial da sua vida. O livro ele quer mostrar para nós também, deseja mostrar para nós que no momento em que nós nos encontramos em crise, é necessário que a gente volte às nossas fontes, origens, à nossa essência. Uma pessoa que se encontra numa depressão, por exemplo, talvez ajudasse muito ela voltar os dias em que ela era feliz, talvez a sua infância, com poucas necessidades que ela tinha, poucas necessidades que eu digo assim, não precisava de muito para ser feliz, e aquilo sim era já suficiente para ela se animar. Então vai ser nessa experiência que o Exupéry vai encontrar-se, né? Vai se reencontrar. Oi. Ele só foi por causa do menino, né? Ele só foi por causa do Pequeno Príncipe. E aí tem até uma parte, né, que ele fala mais ou menos que é como se fosse uma loucura ele tá indo, né? Que eles iam acabar morrendo, né? Mas o menino que o levou, né? Assim, o menino fez com que ele chegasse e que ele permanecesse vivo, né? Até ele ter forças para consertar a máquina, né? O avião e continuar. Aquilo que existe de melhor dentro dele foi que impulsionou para que ele chegasse para a sobrevivência, né? E nós que fazemos uma experiência de Deus, uma experiência de oração, nós sabemos que Jesus ele pode nos proporcionar, isso se houver abertura do nosso coração, a nos reencontrar, né? A voltar às nossas origens, ao autoconhecimento. Tá bom? Então, quando o príncipezinho chega, ele já chega com a necessidade. Qual é a necessidade do príncipezinho? Qual é a necessidade mais urgente? Quando ele encontra o aviador, ele diz o quê? Você pode me desenhar um carneiro? Porque ele tinha uma rosa no B612, que é o nome do asteroide dele, né? E é engraçado quando o narrador também vai dizendo que esse asteroide foi descoberto no ano tal e uma pessoa foi com uma roupa e foi apresentar esse asteroide e ninguém deu crédito a ele. Depois foi obrigado no país dele que todos usassem roupas mais chiques, e aí ele vai dizer a mesma coisa e ele vai ser acreditado por causa das roupas que ele vestia. Então também para nós assim é uma chamada muito interessante. Perceber que muitas vezes a aparência, o jeito é quando nós somos realmente ouvidos, aceitos, né? O mundo hoje é assim. Não como a gente quer ser e fazer, né? E na nossa essência. Então,
Na verdade, a primeira experiência que o príncipezinho pede é: me desenhe um carneiro, porque eu preciso que esse carneiro cuide da minha rosa. E aí ele fez o primeiro desenho, e o primeiro desenho disse o quê? Que ele estava doente, foi? Estava velho, né? Ia morrer logo. O segundo desenho era um bode, ele queria um carneiro. E o terceiro estava doente, né? Aí já cansado, o que ele vai desenhar? Uma caixa. Ele disse: era desse jeito que eu queria mesmo. E o melhor é que essa caixa à noite vai servir de casa para ele. Gente, esse apelo de alguém que está perdido no deserto, se reencontra. Ele precisa reencontrar também a fé e a confiança. O carneiro não está à vista, mas o príncipezinho sabe que o carneiro está ali dentro. Não foi uma confiança? Não foi uma confiança naquele momento? Na verdade, é como se a criança que existe dentro dele, naquela situação de crise, dissesse assim: tenha fé, tenha confiança. É invisível aos olhos, eu não estou vendo o carneiro aqui dentro, mas eu preciso acreditar que ele está aqui. Então, era um apelo do coração dele para que ele confiasse, para que ele acreditasse, para que ele recuperasse a fé, o abandono. Essa é a experiência que nós precisamos ter. Claro que nós não vamos confiar nas próprias forças, mas numa situação de crise, numa situação de revisão de vida, de exame de consciência, nós precisamos desenhar a caixa também e dizer assim: o que Deus tem para mim está guardado aqui. Eu não sei o que é, mas eu sei que é bom. Está dando para compreender assim? Tá tranquilo? Posso continuar? Às vezes eu não tenho, posso não estar sabendo me expressar. E aí nós entramos naquilo que a igreja conceitua como infância espiritual. Porque de fato a vivência que que o narrador está fazendo ali é uma espécie de retorno à infância, mas de uma infância espiritual, porque ele não vai voltar a ser, assim, como a criança, como a Isabela, como a Mariana, Não vai voltar a essa experiência, mas de trazer de volta aquilo que é de essência para ele. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 18, do 1 ao 5. E nós vamos ver o conceito de infância espiritual, que Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, trabalhou muito na sua vida. Eu que sou curado agora com Santa Teresinha. Mateus 18, de 1 a 5. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação. O conceito de infância espiritual é fazer a experiência de retorno à essência, de confiança, de abandono. Gente, esse é um chamado para nós, de modo muito particular. Mas poucas vezes nós nos abandonamos, sim ou não? Poucas vezes nós confiamos. Poucas vezes nós acreditamos. Poucas vezes nós entregamos para Deus. Poucas vezes nós pedimos que Ele tome de conta. E talvez seja por isso que o nosso chamado, por isso que nós estamos aqui na vocação Mãos de Pai. Porque nós devemos expressar tanto mais o nosso abandono nas mãos de Deus, de fazer essa experiência da criança mesmo, da infância espiritual. E ao invés disso, a gente sempre fica depositando confiança nas nossas forças, naquilo que eu posso ir conquistar. Ficamos angustiados à toa. À toa porque nós deveríamos acreditar que Deus, que devemos fazer a nossa parte e Deus deve fazer a dele. E nós queremos fazer a parte que compete a Deus. Queremos sempre tratar das coisas como adultos, onde eu vou, faço, resolvo. Onde eu vou no meu tempo, do meu jeito. E vamos desacreditando desse potencial, de que Deus está no comando. Então, se colocar... E aí a gente pode lembrar aqui, sempre que a gente está fazendo uma viagem,
Geralmente os adultos, né, pelo menos um adulto acompanha lá para ver, para ir acompanhando a estrada, o caminho. Olha, vai aqui, não sei o quê. Você não está dirigindo o carro, mas às vezes você está bem atento. Olha isso aqui, não sei o quê. A gente fica atento, né? O que a criança faz quando está viajando? Dorme. Ela brinca com o que está vendo. Chega a hora que ela está cansada, ela não dorme. E ela dorme por quê? Porque ela confia. Porque ela sabe que ela está numa boa condução. Se a gente deixar Deus dirigir o carro da nossa vida, nós vamos tirar bons, né? Uma boa soneca. Sim ou não? Carlos queria falar. Dentro da experiência de ontem, né, do que você está falando agora, uma das lembranças que eu tive foi exatamente uma lagoa, onde por mais que eu soubesse nadar, tinha uma parte que era funda nessa lagoa, tinha uma parte alta de areia que a gente ficava aquela coisa de trampolim, de ficar pulando. Mas eu lembro, mesmo sabendo nadar, eu pulava porque meu pai estava lá. Quando ele não estava, eu ficava no local onde, de repente, por mais que eu me cobrisse, mas eu tocava no chão. E nesse fundo era bem fundo, era como se fosse 5 metros de profundidade. Então eu só brincava lá nas vezes que meu pai estava lá. Exatamente isso, lagoa, não tinha corrente, tudo, mas a confiança de se jogar, quando jogava, quando meu pai estava lá, nadando próximo. É a confiança, né, no Pai, né, E essa experiência de Deus, que é quando você hoje é chamado a saltar também quando o Pai tiver, a confiança de que Ele vai, né, estar lá para lhe ajudar, deve ser a nossa expansão espiritual. E aí o príncipezinho, depois de estar junto do aviador, ele começa a falar um pouco do seu planeta. Sim ou não? Começa a falar do B612. Gente, o B612 é a alma, tá? O B612 vai simbolizar para o príncipezinho, né, o coração. Como é que se encontra o seu ser integral? Tá? Tudo que tem no B612 é que tem na vida dele, na alma dele. Tá? Então, o narrador em crise, ele consegue se perceber, ir se percebendo. Aí ele vai dizer assim, ó, no meu planeta, o planeta é muito pequeno. Meu planeta é muito pequeno. Meu planeta existem 3 vulcões. Um desses vulcões, ele já está extinto. Né? O meu planeta também está infestado, cheio de sementes. Sementes de ervas boas e de ervas más. Não é? Ele diz isso? No meu planeta também existe uma rosa. Né? Tem mais alguma coisa que faltou dizer no planeta? Oi? Sementes boas e sementes ruins, né? Que podem ser, que são os baobás. Aí ele começa a descrever o planeta. Tá? Nós vamos começar aqui, tá? Pelas sementes de ervas boas e de ervas más. A consciência que o pequeno príncipe tem de si mesmo, de que ele é cheio, dotado de virtudes, que são as ervas boas, que de modo espontâneo brotam, surgem, porque nós sabemos que as virtudes são dons que Deus nos deu, mas que, já que nós temos a inclinação para o pecado, porque nós somos imperfeitos, porque nós queremos alcançar a glória de Deus, alcançar a perfeição, a santidade, também somos cheios de misérias, pecados, fragilidades. E as ervas boas que surgem, elas devem ser cultivadas. As ervas más, logo que elas conseguem ser identificadas, porque o pequeno príncipe vai dizer o seguinte: quando surge um brotinho, a gente não sabe o que é. Tem que esperar crescer um pouquinho para ver se é uma erva boa ou uma erva má. Se for erva má, ela tem que ser o quê? Revolvida logo. Porque essas sementes de erva má são baobás. E o baobá se não a maior, talvez acho que é a maior árvore que existe no mundo. Né? Tem para você abraçar um tronco de baobá, você coloca muitas pessoas, 10, 15,
20 pessoas para abraçar um baobá. E ele começa a dizer que era necessário fazer todos os dias a higiene do planeta. Ele não diz isso? É necessário fazer a higiene do planeta. Ele dizia que era assim uma coisa meio sem graça, mas que era necessária. E que ele havia conhecido um menino que era um preguiçoso e que não fazia a higiene do planeta. Por não fazer a higiene do planeta, os baobás cresceram tanto que não podiam mais ser revolvidos, que eles acabaram rachando o planeta. Aí tem um desenhozinho no livro que tem 3 baobás, né? E o meninozinho lá desesperado porque ele não tinha mais o planeta dele. A higiene do planeta, que parece uma coisa sem graça, é algo necessário para a sobrevivência do planeta. E muitas vezes a nossa higiene, não vou dizer higiene pessoal em si, né? Porque também é uma coisa sem graça, né? Sem graça, não é divertido tomar banho, escovar os dentes. Ai, que ótimo, tudo que chegou para escovar meus dentes, né? Você não diz isso. Embora você possa aproveitar o sabor da pasta, né? Embora você possa, né? Tomar um banho e cantar e fazer algo divertido, né? Lavar os cabelos e ficar lá pensando na vida, né? Quem tem cabelo, né? Verdade. Também, viu? Também. Mas é uma coisa sem graça, mas é ou não é necessário? É ou não é essencial? Assim também para a alma, gente. A oração pessoal que muitas vezes não é um trabalho divertido. Nós que buscamos uma consagração de vida, tá? A missa que nós participamos diariamente, nem sempre a gente vai com o coração assim, meu Deus, que massa vai receber Jesus. A maioria das vezes a gente vai por uma consciência de que quer ser mais santo, de que quer... E aí quando somos questionados a respeito da Santa Missa, nós podemos muito bem, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, cada vez que nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos um pouco mais parecidos com Cristo. É como se nós pudéssemos ser aquilo que nós recebemos, né? Que nós comemos, que nós consumimos. Deve ser para nós um motivo de transformação muito grande acolher a palavra, né? Acolher a Eucaristia, para que sejamos pessoas melhores. A adoração que nós fazemos, o serviço que nós fazemos à igreja é um tipo de higiene também do planeta. É quando nós vamos nos sentindo cada vez mais úteis, quando nós vamos nos sentindo cada vez mais disponíveis, assim, percebendo que os nossos dons estão sendo colocados à disposição do outro.